Oi, gente! Vamos para mais uma decoração. Vamos começar com a pigmentação do chantilly. Esse aí num tom de azulzinho. Eu usei o corante azul anis da marca Mix. Vocês vão ver muito essa marca por aqui, que eu gosto muito. E aí, né, depois do chantilly hidratadinho, como sempre falo aqui, no ponto adequado, não muito mole, porém lisinho, a gente começa a fazer a aplicação no bolo. O bolo já estava espatulado, né, com um pouquinho de chantilly, fica melhor na fixação aí. E preencher todo o bolo, como vocês viram aí. E aí a gente coloca a parte de cima, que é sempre legal a gente começar a espatular, espalhar direitinho pela parte de cima, para que a gente consiga alinhar a lateral, fazer a quina direitinho e fazer todo o preenchimento, que é muito importante. E aí depois do chantilly bem espalhado, a gente começa com a espátula. Gosto muito dessa espátula, gente, sempre mostro para vocês. Mas precisei parar, né, porque o bolo não estava centralizado na bailarina. E é horrível, pelo menos eu não consigo, gente, tem que estar alinhadinho. E logo depois, né, ajustado, colocado no lugar, vamos lá espatular de novo. Deixar esse bolo bem lisinho e bem alinhadinho. Gente, é muito importante a espátula, ela ficar bem retinha, né? Para poder não ficar aquele bolo torto que fica afunilando em cima, ou abre em cima e fecha embaixo. Então, é sempre bom dar uma paradinha, olhou, vê se está alinhadinho, começa de novo. E aí a gente vai pegando, tira o que tem de excesso, aplica onde está faltando e vai fazendo devagarzinho, gente. Não pode ter pressa. Sempre falo isso. Apesar das vezes a gente estar na correria e precisar fazer correndo, é importantíssimo a gente não ter pressa para poder ir alinhando esse bolo, não cavar o bolo, porque esse bolo era um bolo de 2 andares. Então precisa da estrutura até do chantilly, porque o chantilly ajuda na estrutura. Então coloque uma camada bem generosa de chantilly. E vai alinhando esse bolo, alisando, preparando ele para poder a gente ir para a parte de cima. Bolo lisinho, alinhado, então vamos lá. Esse pincelzinho que eu sempre mostro para vocês. E aí, esse trabalhadozinho na lateral, a gente vai fazer retinho. Não aquele de sobe e desce, gente, que dá aquele movimentozinho. Não. Fez a volta do bolo todo, retira do bolo, coloca de novo para ficar bem retinho. Gente, e bem leve. Só segura assim próximozinho e vai girando a bailarina para ele fazer todo esse desenho. Na parte de cima, a mesma coisa. Sempre bem leve, gente. E aí fomos para o glitter, né? O glitter azul. E eu apliquei ele em toda a lateral do bolo, na parte de cima. Gente, essa bombinha é muito boa. Você aplica direto no vidrinho, então fica muito prático. Lembrando, gente, que não pode aplicar de perto para não ficar aquelas manchas, porque o glitter também fica aquilo muito forte, né? Então, sempre de longe, para ficar bem espalhadinho no nosso bolo. E aí vamos para a segunda parte, né? Que eu uso o tabuleiro na medida do bolo que vai em cima, uso ele para poder marcar. Então, dou aquela apertadinha de leve, retiro e já ficou a marcação do tamanho do bolo que vai por cima. E aí, marcação feita, eu começo a aplicar os palitinhos de churrasco. São palitos de churrasco, tá, gente? Eu coloco o primeiro inteiro no meio do bolo, marco e ali corto todos os outros no mesmo tamanho. E aí começa a espalhar no bolo, colocando direitinho para poder fazer como se fosse um banquinho, né? A estrutura para a gente colocar o bolo de cima. Gente, dá super certo, é prático, nunca tive problema. Então, para vocês terem noção, é um bolo bem grande e o palito segura. Em seguida, gente, fui pro trabalho de bico. Esse bico é aquele bico pétala. Não sei se dá pra ver, mas aí depois eu fiz na espátula, né, pra vocês verem. E olha, tá vendo? É esse movimento que a gente fez na lateral do bolo, ó. É tipo uma gotinha, sabe, mais esticadinha. É assim que é o bico, compridinho. E aí a gente vai começar a aplicar na lateral do bolo da parte de baixo para cima. E aí, sempre de leve, gente, aplica, sabe aquele sobe e desce? Sobe, desce, sobe, desce. E assim a gente vai seguindo em todo o bolo. Gente, sempre vou falar aqui,
cuidado com o ponto do chantilly. Tem que estar lisinho, tá, gente? Para não ficar poroso, não ficar fazendo buraquinho e para ficar com acabamento bem feito. E assim a gente faz em toda a volta do bolo, bem devagar. O giro da bailarina, né, é muito importante para ajudar a gente a fazer um bom trabalho em todo trabalho de bico, até na espatulação. Precisa muito da sincronia do giro da bailarina com o trabalhado tanto com o bico quanto com a espátula. E aí seguimos, gente. Continuei até terminar. Ó, ficou todo igualzinho. E a gente vai fazer uma outra camada por cima com uma tonalidade um pouco mais forte. E aí no mesmo chantilly que a gente está usando, a gente aplica um pouquinho mais de rosa. No caso, eu nem não mostrei, gente, eu esqueci. Mas aí no mesmo azul que a gente estava usando, eu coloquei 2 gotinhas de rosa, misturei e voltei a aplicar. Então, vai ficar um degradêzinho até chegar na tonalidade que a gente precisa. Então, no azul que estava, eu apliquei o rosa, misturei bem e voltei a aplicar aí no bolo. E assim eu fui fazendo, em toda a volta, pegando, gente, sempre pegando, cobrindo a parte de baixo, deixando só o babadinho. Bem devagarzinho, gente, para não mexer no de baixo e ficar bem bonitinho de cima. Olha como fica bonito, fica uma gracinha esses babadinhos. E aí eu coloquei um pouco mais de rosa para ir fechando a cor, para poder chegar na tonalidade, tá vendo? Agora eu me lembrei e botei ele para vocês. Eu fui colocando o rosa no azul para poder ir escurecendo e para poder fazer, né, aquela corzinha ali mais escura. Se você vê que não está chegando no tom, bota uma gotinha de azul, para ficar um degradêzinho do azul pro lilás pro roxinho. E aí a gente procura a parte de trás, onde a gente finalizou o último babadinho e começa tudo de novo, sempre cobrindo a partezinha de cima, gente. E assim a gente segue, fazendo em toda a volta do bolo. Uma dica muito importante, se você ficar insegura na hora de fazer, faz primeiro na espátula. Testa primeiro antes o movimento de sobe e desce, vê o ponto do chantilly, para aí sim você aplicar no bolo. Nessa próxima etapa, eu dei mais uma escurecida no chantilly, aí ficou bem roxinho, para poder a gente fazer a finalização desse bordadinho. Eu coloquei mais rosa para ficar nessa corzinha. Mas lembrando que pode colocar mais azul e você vai testando, vendo se tá a seu gosto a pigmentação. Aí eu vou usar o bico pitanga, o pequeno, e aí olha na espátula como ele fica, tá vendo? Ó, esse foi o bico que a gente usou para poder fazer o acabamento final desse bolo de baixo e desse trabalhado de babado. Aí, gente, procura sempre onde você finalizou para poder começar. Então, toda a parte que tiver uma diferençazinha vai ficar para a parte de trás. E, gente, sempre, como é um bolo que já está todo trabalhado, já está com glitter, não comece direto no bolo. Faça primeiro na espátula, verifique se não está com ar o saquinho, para aí sim vocês aplicar no bolo. Porque o que acontece? Se tiver com ar, conforme você vai fazendo, ele estoura. E aí faz o quê? Fica aquele bico feio, ou espalha no bolo, né? Então, não fica legal. E aí, nesse trabalhado, a hora que eu estava fazendo, justo aconteceu o quê? Deu um estouro, gente. Aí o que eu fiz? Eu não ia deixar bem na frente do meu bolo, né? Essas pitanguinhas tudo torta e estourada, porque estourou mesmo. Peguei a minha espátulazinha de acetato, que eu sempre falo para vocês, e com a pontinha dela eu retirei as 2 pitanguinhas que ficaram estouradas, que ficaram feias. Eu arranquei, tirei todo o excesso do chantilly, deixando bem lisinho. Limpei o bico, não pode começar com aquele restinho na pontinha. Limpei e comecei tudo de novo. E aí, gente, fica imperceptível no bolo. Então, tenha sempre um utensílio
que consiga fazer a remoção. Mas é muito importante que não aconteça isso, porque tem bolo que a gente não consegue consertar. Aí segui, né, fazendo as pitanguinhas em toda a volta do bolo, fazendo todo o acabamento, bem devagar, para poder a gente ir para a segunda parte. Então, esse bolo terminado, ele foi para a geladeira, para o chantilly ficar bem durinho, e a gente vai começar a trabalhar o andar de cima desse bolo. E aí, começando os preparos para o bolo de cima. Esses são 2 discos de isopor, que estão na medida do bolo, né? Que vai aí. E está colado um no outro. Eu prendo ele um no outro e coloco esse disco de isopor. E aí, gente, a gente vai trabalhar com o rosinha, como vocês estão vendo aí. Rosa da Arcolor. Coloquei o chantilly na tonalidade que eu precisava, que eu queria. E aí o chantilly no ponto, hidratadinho, bem pigmentado. Comecei a espalhar em todo o bolo, para poder a gente preparar ele para aplicar no bolo de cima. Aí esse processo que a gente está fazendo agora, vocês já conhecem, já sabem, né? Espalhamos, preparamos tudo, deixamos bem lisinho para começar a espatulação, para deixar ele bem bonitinho para colocar no bolo de cima. Essa espátula que a gente usou é uma espátula de acrílico. Eu esqueci de mostrar, gente, antes para vocês. Aí eu mostrei com chantilly mesmo. Foi até bom, né? Que a corzinha deu para mostrar como era o trabalhado. Eu já falei aqui em um outro vídeo que eu comprei no Mercado Livre. É um kitzinho, vem vários. E foi o que eu usei nesse bolo. E aí fui preenchendo, né? Os locais que ficou faltando. Deixei bem lisinho. O fato do chantilly estar de forma adequada é bem mais fácil, que dá para ver, né? Que tá bem lisinho, sem furinho, fica fácil de trabalhar. E aí a gente vai limpando, vai preparando tudo para poder a gente terminar a decoração desse bolo. Bolo de cima pronto, todo lisinho, todo bem acabadinho. A gente vai finalizar ele com glitter, né? Que é aquele pisca ou cristal. Dependendo da marca, tem nomes diferentes. Demorou a focar, mas pegou aí bonitinho. Ele dá um efeitozinho, só um brilhinho no bolo, não altera a cor, não altera em nada e fica muito bonitinho. Então, eu apliquei em todo o bolo. Precisa aplicar antes de colocar por cima do outro, para que essa camada de glitter não caia por cima do outro e faça a alteração no que já está pronto do outro bolo. E aí, gente, começa o processo de pôr por cima, né? Eu fiquei tentando ajustar aí de forma que desse para vocês ver os dois, né? Porque o espaço é pequeno. Eu gravei em pé, então não pegava. E aí eu fui me adaptando aí no espaço que eu tinha para mostrar para vocês. Talvez não dê para ver direito, né? Quando eu coloco a espátula para poder sobrepor. Mas vocês vão entender. O interessante desse vídeo, nessa parte do vídeo, que vocês conseguem ver, tá vendo? Os palitinhos que foram aplicados no bolo e o outro bolo vai por cima. Então, gente, não tem perigo, não tem risco. Eu sempre uso assim, tá bem espalhadinho. Quando a gente aplica esse isopor por cima, ele trava nos palitinhos, tem um isopor embaixo também, no fundo, na tábua. E esse palitinho, ele trava embaixo e trava no isopor de cima. Ó, esse momento é um momento tenso, gente. Eu não gosto de falar, não gosto que tenha ninguém perto de mim, mas dá super certo, gente. Eu coloco 2 espátulas, dessa que eu uso mesmo para alisar o bolo, por baixo e empurro para frente e para trás para soltar o chantilly da basezinha de isopor. E eu sobreponho ali, olho se está alinhadinho, se está no meio direitinho e coloco ali em cima. Gente, quando coloca, ele já trava ali. Ó, vocês veem que eu dou um puxão no bolo aí para poder colocar de volta na bailarina e o bolo nem treme. Ele fica firme, é bolo, tanto de baixo quanto de cima e os palitinhos segura, fica bem estruturado. Então, bolo sobreposto e agora começa a hora que para mim, gente, é um castigo. Quando a gente vai colocar esse cordão de pérola. Fica lindo, né, gente? Mas eu vou falar para vocês que trabalheira foi colocar na volta desse bolo todo. Essas bolinhas, gente,
São bolinhas de chocobol, elas são branquinhas e eu coloco o pozinho perolado para estar pigmentando ela. E assim demorou um pouquinho, mas coloquei na volta do bolo todo. Aí vocês veem como dá o acabamento, olha, como fica bonitinho. Demorou, mas consegui. É preciso fazer com o uso da pinça, tá, gente? Com a mão não tem como. Então tem várias pinças hoje em dia que fica. Você pode escolher a forma melhor, né, para você aplicar para trabalhar. Eu tenho várias, eu gosto dessa que é curvadinha, porque é bem fácil de colocar no bolo. E aí terminei tudo, ficou bem bonito, gente. Esse bolo ficou lindo, ele é enorme e ficou com o acabamento adequado, do jeitinho que eu queria. E aí, gente, já indo para a reta final, aplicando o topper, né, para finalizar esse bolo. Eu espero que vocês tenham gostado de todas as dicas que foram passadas. Uma dica muito importante, gente, faça sempre com amor, sempre com boa vontade, porque assim, eu amo fazer isso. Eu sempre crio expectativa de como vai estar o resultado final. E fiquei muito feliz com o resultado desse. É um bolo um tantinho trabalhoso, né? Que aí o vídeo é reduzido. Mas, gente, que satisfação quando a gente vê pronto, né? A cada trabalho de bico, a cada bordadinho que a gente faz, o aplicado topper e num resultado final a gente fica muito feliz. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado em alguma coisa, em alguma técnica para que vocês possam estar aí também fazendo o bolo de vocês, tá? Aprendendo cada dia um pouquinho e aplicando isso também no trabalho de vocês, tá? Obrigada, fique aqui com a gente, curte, comenta, compartilha. Tem alguns erros na gravação, na edição de vídeo, mas é tudo muito novo para mim. Mas eu vou procurar fazer sempre o melhor aqui para a gente estar fazendo essa troca com informações, com dicas para vocês batendo sempre esse papo aqui curto, rápido, mas muito importante. Beijo para todos, até o próximo vídeo.